Nós queremos te ouvir. Entender a beleza é um passeio pela história e pelo tempo. Durante muito tempo, as pessoas definiam o belo pelo seu estado de espírito. Porém, pouco tempo se passou e essa definição foi sendo esquecida, e os padrões de beleza começaram a ser instaurados. A cada época surgiam modelos para serem o padrão do momento, e isso trouxe mudanças na moda e consequências na sociedade. No século XVII, os corpos mais belos eram os mais robustos. No século XIX, a meta das mulheres era manter sua cintura o mais fina possível, o que ocasionou problemas na formação física, como em sua coluna. A partir dos anos 1900, os homens foram inseridos nesse padrão. O estereótipo adequado para eles eram os grandes músculos com padrão de lutadores, e após a Primeira Guerra Mundial, o bigode passou a ser inserido como um estilo elegante e refinado. Em 1920, o corpo das mulheres passou a ser valorizado por ter poucas curvas e os seus cabelos de preferência serem curtos. Nos anos 1930 e 1940, o corpo feminino ideal passou a ser o mais arredondado e com a cintura levemente fina. Os homens continuavam com o padrão forte de ombros largos e músculos definidos. Marilyn Monroe foi uma grande referência de corpo feminino almejado da época. Em 1950 a 1960, os padrões mudaram novamente. Passou a ser corpos magros, altos, sem curvas, com aparência jovem. Nos dias atuais, a definição de um corpo belo vem sofrendo mutações, e a moda é bem diversificada. Isso faz com que as pessoas alcancem uma liberdade de escolher o seu próprio estilo. Porém, os padrões ainda continuam sendo impostos. Isso faz com que muitas pessoas elas não se achem esteticamente bonitas se elas não tiverem corpos magros e bem definidos. Há uma preocupação excessiva com o corpo, não só em termos de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, mas na obsessão em frequentar academias e salões de beleza. Isso também implica na vida das pessoas que elas não atuam no meio, porque elas querem alcançar essa perfeição de qualquer forma, elas são capazes de fazer de tudo por isso, até mesmo colocar em risco a sua própria vida. Eu trabalho como modelo há 10 anos e desde muito nova eu me cobro muito em relação à minha aparência. E no meio da pandemia surgiu um trabalho em Brusque, que fica a quilômetros da minha cidade de Natal, que é em Maceió. Eu fui contratada para fazer 3 dias de shooting e sempre que isso acontece eu já paro de comer um dia antes, porque eu sei que lá vão ter muitas modelos e a competitividade nesses lugares é terrível. É possível ver claramente que eu sou uma pessoa muito magra. Eu peso quase 50 quilos. Porém, eu tenho um quadril largo, que dificultava ainda mais as coisas. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui alojada num apartamento velho, pequeno, totalmente sem estrutura. Detalhe, apenas um banheiro para 23 modelos. Um absurdo. Além da precariedade das condições, existe obviamente uma rivalidade grande entre nós. O primeiro dia foi muito puxado. Foram mais de 60 looks por modelo. E assim que eu cheguei no hotel, me mandaram uma mensagem falando que eles não queriam mais porque eu era muito baixinha. Eu olhei pra minha colega de quarto e ela falou que era assim mesmo. Eles sempre iam querer a mais alta e a mais magra. E logo depois eu descobri que no dia seguinte ia ser um ensaio de biquíni. Eu fiquei me perguntando se eles acharam que eu estava muito fora do peso. Eu peso 48 quilos e tenho 1,58 de altura. Eu fiquei muito mal e parei de comer e fiquei chorando por semanas. Eu me senti feia, desolada e sozinha. Muitos modelos passavam fome. Disputava quem tinha o corpo ideal, quem perdia mais peso. Era uma briga de ego que impossibilitava a existência de uma amizade, uma boa relação entre nós. O que obviamente deixava tudo muito mais sofrido, triste do que vocês imaginam. Um conselho que eu daria é: não entre nessa.
Não se misture. O backstage não é mostrado e isso tudo é doentio. Se puder, fuja disso. Eles não estão nem aí se você tá perdendo peso, se você tá afetando a sua saúde para entrar numa roupa. Eles só querem o que é dele. Só querem lucrar. Nada mais. Os casos de assédio moral e sexual cercam as mulheres em todos os ambientes. Mas no mundo da moda, isso é tratado como comum, gerando a ideia de que se a mulher quer atingir o seu sucesso na sua carreira, ela teria que passar por esses traumas. A modelo Cameron Russell passou a usar o seu perfil no Instagram através da campanha com o tema "Meu trabalho não deveria incluir abuso", para compartilhar histórias anônimas sofridas por outras modelos. Com isso, surgiu o movimento contra o silêncio. Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Cara Delevingne estão entre as mulheres que já falaram abertamente sobre esses assédios e abusos, inclusive sobre as suas experiências pessoais. Elas pressionam até hoje essa indústria a se posicionar em frente à mídia sobre esses assuntos. Pra mim não importa se tem 20 pessoas na sala ou só eu e o fotógrafo. É trabalho e eu mereço ser respeitada. No final do job, ele pediu pra eu fazer mais algumas fotos. Eu não queria, mas eu acabei fazendo porque ele insistiu muito, usando o argumento que eu já tinha posado pra ele antes. Depois de aproximadamente umas 10 fotos, do jeito que ele queria, ele largou a câmera e disse que não aguentava mais. Nesse momento eu já me levantei e comecei a me vestir. E aí ele veio atrás de mim tentando me beijar, dizendo como eu era atraente e como ele imaginava que era a minha postura na cama. Nesse momento eu fiquei assustadíssima, eu não sabia o que fazer. E eu não conseguia nem mais olhar pra ele, porque ele tava se masturbando na minha frente. Tudo começou quando ele procurou nas redes sociais e perguntou se eu teria interesse de fazer parte da agência dele. Marquei um encontro pessoalmente no escritório do fotógrafo, que me pediu para que não fosse acompanhada no dia da reunião. Eu fui. E ele me explicou que seu intuito era me ajudar, me fazer crescer. Como ele me passou bastante credibilidade, e a empresa existe desde 2008 e tem muitos seguidores nas redes sociais, eu acreditei. No dia da gravação, ele me pediu para que ficasse completamente nua e me explicou o que era procedimento padrão. Eu não tenho problema com ensaio no feminino, tanto que nem me importei naquele primeiro instante. Após o primeiro ensaio, o agenciador fechou o contrato comigo e me prometeu diversos trabalhos, tratamentos de beleza e matrícula na academia de ginástica. Porém, ele não arcou com os custos e pagou somente a primeira mensalidade da academia. E depois disso ele começou a dizer que ele queria muito realizar as fantasias sexuais dele. E que se talvez ele não tivesse passado tanto tempo sozinho comigo e me visto nua, talvez as coisas teriam sido diferentes. E eu fiquei por muito tempo me perguntando se a culpa era minha. Se a culpa era minha por ter aceitado esse trabalho, por ter me exposto daquele jeito e por ter confiado numa pessoa que eu considerava um profissional. E depois que eu me vesti e passei pela porta, ele tentou me agarrar pela cintura. E depois de tudo isso, ele ainda me mandou uma carta, admitindo tudo que ele fez e pedindo desculpas. Eu aproveitei essa carta e fui, junto com uma professora minha, pra delegacia pra fazer o BO. Chegando lá, o escrivão me perguntou muitas vezes se eu já tinha tido algum tipo de relação sexual com ele antes, como se isso fosse relevante, e se o meu marido aprovava de boa eu fazer fotos sensuais. E que com tudo isso ele concluiu que, na verdade, ele não ia me estuprar, que era coisa de homem, que ele queria transar comigo e eu não quis. E deu no que deu. E eu demorei muito tempo pra assimilar tudo isso, toda essa violência, tanto do estuprador quanto da pessoa que deveria estar lá pra me ajudar. Foi aí que eu falei que eu não iria me tocar e indaguei pra quem seriam aquelas fotos. Ele me falou que vendia pra interessados e pessoas no meio político, que eu ganharia muito dinheiro por cada foto se seguisse todas as exigências que ele estava me pedindo. Quando o fotógrafo percebeu a minha resistência a fazer o que ele me pedia, ele optou por rescindir o contrato via e-mail. E por imaginar que outras mulheres também estariam passando pela mesma situação que eu decidi contatar outras meninas da agência e percebi que eu não era a única que estava sendo assediada. De cara, 2 meninas me contaram que estavam sofrendo o mesmo assédio.
e uma delas era menor de idade. Juntamos provas e evidências e juntamos mais de 350 prints de conversa dele com outras agenciadas. Muitas modelos, principalmente aquelas que estão no início da sua carreira, recebem propostas para uma carreira melhor. Essa proposta é chamada de Book Rosa ou Ficha Rosa, que ajuda a alavancar a carreira da modelo profissionalmente e financeiramente. As modelos são convidadas para jobs melhores, maior visibilidade em desfiles, assim como encontro com executivos. E isso só serve para mascarar toda a prostituição envolvendo o ramo da moda, incluindo no escopo. Gravando. O meu celular tocou, era o meu agente. Ele tinha me mandado o endereço de um restaurante que eu tinha que ir. Ele falou que tinha uma reserva no meu nome. Bom, ele também falou que eu tinha que ser bem calma, bem paciente e manter a postura. Bom, chegando lá, era um dos restaurantes mais chiques que eu já vi na vida. E eu tava muito nervosa, porque eu ia encontrar um desconhecido, eu não sabia como que ele era. Loiro, moreno, careca, alto. Bom, eu fiquei lá plantada uns 20 minutos esperando alguém aparecer. Quando finalmente um homem se apresentou. Era o André. Ele era rico, fazendeiro e casado. Bom, conversa vai, conversa vem, quando ele finalmente pagou a conta. E foi aí que ele propôs que fôssemos para um motel. Na maioria das vezes, as propostas são feitas pela internet, mas já recebi propostas presencialmente também. Um recrutador com seu discurso machista, disfarçado de emancipação feminina, propôs que eu trabalhasse para a agência dele com a ficha rosa ao invés da ficha branca. E ainda tinha que escutar palavras, comentários do tipo: tá ganhando mais, né? Cada um faz o que quer com o corpo. Isso daqui fica só entre a gente. Até porque todo mundo faz sexo. Bom, eu acabei topando, porque só quem tá nesse mundo sabe o quão difícil é. A gente trabalha muito pra ganhar muito pouco. Bom, e várias jovens de hoje em dia preferem mesmo fazer esses extras como prostitutas de luxo do que desfilar em passarela mesmo. Bom, isso infelizmente é o cenário que a gente vive, sabe? E eu tô nisso desde os meus 20 anos, quando eu tentei ser modelo fotográfica no Rio Grande do Sul. E eu percebi muito cedo o que várias demoram pra perceber, que é um mundo muito sujo, não vale a pena entrar nele. Eu recusei e nunca mais fui chamada para nenhum tipo de trabalho, nem mesmo com ficha branca. E essa não foi a primeira nem a única vez que eu recebi propostas desse tipo. Já teve propostas de despedida de solteiros, acompanhantes de empresários. E o cachê, normalmente, ele varia entre 500 a 800 reais. Mas pode chegar de 3 a 8 mil reais. E já vi propostas também de 400 reais e sem uso de preservativos. A beleza não mora nos padrões, e a liberdade vale muito mais que isso. E lembre-se, o seu trabalho não tem abuso no escopo. Nunca é tarde para pedir ajuda. Não aceite, não se cale, denuncie.